Antes de iniciarmos esse nosso segundo assunto do dia de hoje, eu gostaria de lançar de modo oficial a campanha rumo aos 20 mil inscritos. Então, se você é inscrito no canal, compartilhe esse vídeo, traga mais uma pessoa para fazer parte dessa nossa corrente. Você sabe que o meu papel aqui é disponibilizar esse instrumento de combate ao anti-intelectualismo, de combate ao pensamento superficial. E o seu papel é ser um agente propagador desse nosso instrumento. Então o seu papel é divulgar o canal, trazer mais gente, trazer mais inscritos, discutir e utilizar esse canal como uma forma de combater o anti-intelectualismo, de combater o pensamento superficial. Então traga mais uma pessoa, fortaleça a nossa corrente para que a gente possa chegar o mais breve possível aos 20 mil inscritos. E eu optei por fazer esse segundo vídeo hoje, não mais no carro, porque a notícia que eu vi já foi agora, já no finalzinho da tarde, não tinha mais como gravar dentro do carro por conta da iluminação natural. Mas fica tranquilo que amanhã eu já vou voltar, possivelmente gravar dentro do carro. Mas o que a notícia que eu achei relevante, que valia a pena vir aqui e fazer um novo vídeo, foi que eu vi no site da UOL que finalmente o governo federal liberou os dados que embasam a reforma da Previdência do Paulo Guedes. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição, da participação do Paulo Guedes no Globo News. Uma das coisas que me chamaram a atenção, da participação do Paulo Guedes é que em vários momentos da entrevista ele começou a chutar valores. Ele falava valores mais referentes à reforma da Previdência, dos impactos positivos da reforma da Previdência, mas ele falava de modo que pareceu muito aleatório. No começo da entrevista ele começa falando de uma geração de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de empregos em 3 anos, e aí depois ele começa a falar de 10 milhões de empregos em 10 anos. Assim, 10 milhões de empregos em 3 anos. Então há uma discrepância muito grande no discurso dele, do começo e do final. Eu achei muito esquisito, até mesmo mencionei esse ponto aqui, fiz uma crítica porque parecia que ele estava chutando, falando números de modo aleatório. E depois, logo em seguida, 1 ou 2 dias depois, nós tivemos uma notícia de que a Folha de São Paulo solicitou os dados da reforma da Previdência via Lei de Acesso à Informação. Ou seja, o que significa essa lei? O governo ele é obrigado a divulgar todos os dados referentes a ele. Qualquer informação que você queira saber sobre o governo é obrigado a divulgar. Então você tem lá o site, o E-Cidadão, você tem lá acesso à informação, lei de acesso à informação, você pode protocolar o seu pedido e o governo ele é obrigado a fornecer esses dados para você. A Folha de São Paulo solicitou os dados e os dados foram negados. O Ciro Gomes já havia feito essa crítica lá atrás, quando em uma das palestras que ele falou que ele não sabe de onde surgirá esse 1 trilhão de reais de economia com a reforma da Previdência. O PDT solicitou essa informação e essa informação não apareceu. Mas hoje, agora, já no final da tarde, finalmente o governo divulgou um documento oficial. E é um documento oficial que faz... É uma vergonha o documento que foi emitido pelo governo, porque não é um documento oficial, é um PDF que possivelmente, na verdade, era um PowerPoint com 15 slides, contando com a capa e o final. Então é um PowerPoint fazendo algumas projeções, mas na verdade não há validade alguma, mesmo sendo um documento oficial. Então, possivelmente o que aconteceu? Foi solicitado, a Folha de São Paulo solicitou esse documento, um documento oficial, um estudo oficial. Esse estudo não foi mostrado, não foi divulgado. Houve uma enorme polêmica, um burburinho, muita crítica em cima do governo. E o governo pegou uma apresentação que foi feita pelo Paulo Guedes, possivelmente para alguém, ele fez algum grupo de investidores ou para baseado, enfim, e acabou divulgando. Só que esse é um documento inconclusivo, porque o documento começa fazendo projeções do PIB e do PIB per capita. Uma das coisas mais básicas que você tem em qualquer tipo de estudo é mostrar as fórmulas e a sua metodologia. Esse documento não apresenta metodologia. Quando você faz um artigo científico ou quando você está fazendo uma apresentação, fazendo uma projeção de demanda, uma apresentação mais séria que envolva uma apresentação de trabalho, quando eu falo apresentação de trabalho, apresentação no seu trabalho. Nós vamos fazer uma projeção, um estudo de demanda ou até mesmo um artigo científico, é necessário você mostrar a fórmula que você usou, você mostrar a metodologia, porque cada metodologia vai ter resultados diferentes. Então, quando você está fazendo um trabalho científico, uma das primeiras coisas que um avaliador do seu trabalho vai fazer, você está fazendo o seu TCC, por exemplo, se você fez o seu TCC, e quando eu analisava TCCs, uma das primeiras coisas que você faz é ir diretamente para o método, ver se o método daquele trabalho, ver se o método daquele cálculo, ele tem robustez, ele é consistente. E esse documento oficial não mostra qual é a base
de cálculo utilizada, não mostra qual que é o método para fazer essa projeção de PIB. E aí o governo mostra uma projeção do PIB sem a reforma da Previdência, mostra uma projeção do PIB com a reforma da Previdência, mas por que o PIB está caindo, sendo que nós tivemos um crescimento nos 2 últimos anos? Então aqui nós tivemos um crescimento em 2017 e 2018, e agora o PIB para 2019 vai cair. Mas como que é feita essa projeção? Por que o PIB vai cair? Não é divulgado isso, não mostra. Por que o PIB vai subir com a reforma da Previdência? Qual foi a fórmula utilizada? Isso não mostra. Outra coisa que não está não está explícito nesse documento: da onde vão vir esses 2, 3 milhões de empregos? Qual é a projeção que Paulo Guedes está utilizando para gerar esses 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de empregos em 3 anos? Não está claro nesse documento. Então, mais uma vez, é um número do Paulo Guedes totalmente aleatório, porque isso não está apresentado na reforma da Previdência, né, nesse documento que é chamado documento oficial, mas é uma apresentação de PowerPoint. Outra coisa que nós temos aqui, por exemplo, há uma aparente regressão que ele faz aqui no valor do subsídio previdenciário. Eu vou deixar esse documento aqui para você tirar as suas próprias conclusões, e se eu estiver errado aqui, você pode questionar aqui comigo. Não há a fórmula que foi utilizada, não mostra como é feito essa regressão. Isso é necessário. Toda vez que você tem um cálculo, mostra alguns números, você tem que mostrar a forma como você fez esse cálculo. E aí no final você tem aqui o setor privado, contribuição do INSS, a Previdência reduz desigualdades, mas não mostra como que eles chegaram a esses valores. Você também tem aqui outro dado que é interessante, agora o diagnóstico, né? Ele encerra falando sobre o diagnóstico, aí ele fala a razão da dependência, a proporção da população de 60 anos em relação à população de 15 a 59, então ele vai fazendo uma projeção. Também não mostra como essa projeção está sendo feita para 2050. E assim, quanto mais distante fica o tempo, menos confiável é a projeção. Então, por isso que é muito importante que você mostre como os dados foram feitos. O que eu estou querendo dizer? Se você faz a projeção para... Hoje nós estamos em 2019. Vamos fazer que nós estamos supondo aqui que nós estamos fazendo a projeção para o consumo de arroz. Então, hoje nós estamos em 2019, nós vamos fazer a projeção para o consumo de arroz em 2020, 2021 até 2030. Quanto maior for o tempo, menos assertivo é esse valor, então por isso que você tem que mostrar os cálculos. Depois nós temos aqui um impacto detalhado da PEC, e aqui são vários, nós temos uma tabela aqui no Excel com vários valores de 2020 até 2029, onde mostra que vai haver uma economia de 1,2 trilhões, né? De 1,2 trilhão de reais, mas não tem outros tipos de detalhamento. Então, o que acabou acontecendo? O governo ele viu que teve toda essa polêmica envolvendo os números, e aí ele divulgou de modo oficial um PowerPoint feito pelo Paulo Guedes em algumas das suas apresentações. A dúvida ainda fica, nós não sabemos como que o governo de fato chegou a esse valor de 1 trilhão, porque simplesmente não mostra a base de cálculos que foram feitas para fazer as projeções e assim chegar a esse valor. Então é um documento que praticamente a dúvida continua, o governo não está sendo transparente com relação à reforma da Previdência, e isso dificulta todo o entendimento da população e acaba gerando sempre uma enorme desconfiança. Mas eu vou deixar o documento aqui, você pode ver esse documento e acabar deixando as suas próprias opiniões. O que você achou desse documento? Comente aqui embaixo, veja esse documento primeiro, que é sempre importante que você veja, tire as suas próprias conclusões antes que você comente. Mas vamos continuar cobrando o governo para que ele seja transparente com relação à reforma da Previdência. Mesmo você, bolsonarista, que é a favor da reforma da Previdência, cobre do governo para que haja uma transparência maior com relação a esses números. É assim que nós vamos melhorar o nosso país politicamente, é assim que a gente consegue ter uma atuação política mais forte, que a gente dificulta todos os esquemas de corrupção do governo, a gente cobrando números e principalmente cobrando transparência do governo, e isso é muito importante. Você faça isso no âmbito federal, também faça no âmbito estadual e principalmente no seu município. Isso serve para qualquer esfera de poder. Mas o que você achou desse documento? Deixe aqui nos comentários a sua percepção, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo para que a gente possa chegar o mais rápido possível na marca dos 20 mil inscritos.